Graça e paz, meus irmãos. Muito bom estar aqui nesse culto tão especial. Eu já peço desculpa pela minha voz. Acordei hoje com a garganta bem irritada. Estava mais grave do que o reverendo Wilson, a minha voz hoje pela manhã. O texto de hoje que eu vou pregar é Lucas capítulo 23. Versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã, que da mesma maneira como o Espírito Santo inspirou homens a escrever a tua palavra, o mesmo Espírito também possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações dessa manhã. Que possamos ouvir a tua voz. Tenha misericórdia do teu servo que estará pregando a tua palavra e que ele possa ser usado por ti para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Um tempo atrás eu estava na cidade de Limeira. Meu sogro passou mal no meio da estrada, e aí a gente ficou num hospital lá e eu conheci uma capelã da igreja presbiteriana lá de Limeira. Ela trabalhava naquele hospital e ela contou um caso bem curioso, dizendo que havia um senhor naquele hospital em que ela pregou o evangelho, como ela sempre fazia com a maioria dos pacientes, sempre anunciando a mensagem da salvação, falando sobre arrependimento, como o reverendo Elton destacou bem aqui, falando sobre a mensagem da cruz. E depois de falar da mensagem da cruz, ela entregou um folheto evangelístico para ele e saiu, foi visitar outros pacientes, e aquele senhor começou a ler, estava com sua esposa do lado. Ele leu aquele folheto. Logo depois a esposa sai do quarto, vai procurar essa capelã, e ela diz assim: sabe aquele folheto que você deu para o meu marido? E ela falou assim: lembro sim. Então ele leu, e a mensagem era: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele olhou para mim e disse: meu bem, eu tenho um lugar para ir quando eu sair daqui. Eu tenho um lugar que Deus reservou para mim. Assim que ele terminou de ler, ele morreu. Eu automaticamente lembrei daquele texto que diz acerca de Abraão: ele creu e isto foi imputado por justiça. Eu creio que um quadro bem semelhante a esse é o que nós temos aqui em Lucas. Um homem que está prestes à morte, ele vê, ouve e presencia a mensagem da salvação, não por alguém que falou da mensagem da cruz, mas ele estava vendo o próprio Cristo sendo crucificado. E o mais interessante de tudo é que, se nós olharmos os outros evangelhos, nós vamos perceber que esse ladrão, esse malfeitor, poucos instantes antes de falar com Jesus, pedindo para que Deus se lembrasse dele, para que Jesus Cristo se lembrasse dele no paraíso, ele estava juntamente com todos os outros, blasfemando e fazendo gozações com Jesus Cristo. Estava fazendo brincadeiras com Jesus Cristo. Nós temos isso nos outros evangelhos. E traziam palavras para humilhar Jesus Cristo, dizendo: você é o Cristo, então desce daí, peça para que os anjos te livrem. E de repente, depois da primeira palavra, e eu creio que realmente foi depois dessa primeira palavra que Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, parece que aquele homem, ele fica quieto. Um dos ladrões fica quieto, e ele começa a observar algumas questões que estavam acontecendo, e de repente um outro malfeitor continua com as brincadeiras, e versículo 39 vai dizer: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E então aquele homem, aquele outro ladrão, que até pouco tempo estava fazendo a mesma brincadeira, ele diz assim no versículo 40, porém, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Meus irmãos, o que nós temos aqui é um claro exemplo de uma mudança de vida, de uma conversão clara. Aquele homem, em primeiro lugar, como o reverendo Wellington mais uma vez, ele ressaltou,
para se obter a salvação é necessário que haja arrependimento dos pecados. Hoje existe um evangelismo bem complicado que se faz. Você entrega um folheto de Jesus te ama e acha que isso é pregar o evangelho. Só que esquecemos muitas vezes de trazer uma mensagem essencial, que é acerca do arrependimento. O sermão de Pedro fala exatamente sobre isso. Depois de Pedro anunciar a mensagem da salvação, os judeus que estavam lá, eles perguntam: e agora o que nós precisamos fazer? A resposta é exatamente essa: arrependei-vos e sejam batizados. A necessidade de arrependimento é essencial para se obter a salvação, para entrar no reino celestial. Esse homem, ele reconhece, em primeiro lugar nós vemos essa característica da mudança desse homem. Ele reconhece que ele é pecador. Eu não sei quantos de vocês já leram aquele livro A Cabana, de Paul Jung. Se você ainda não leu, não leia. Não merece perder tempo com esse livro. Ele tem uma visão bem distorcida sobre a salvação. E para ele, você não precisa se arrepender muito bem dos seus pecados para você entrar nos céus. Meus irmãos, se isso é verdade, é claro que esse é um dos vários erros do livro, mas se isso é verdade, então a Bíblia se torna mentirosa, porque uma das grandes mensagens, tanto de João Batista, quanto de Jesus, quanto dos apóstolos, é exatamente essa: arrependei-vos. João Batista, a mensagem era batismo para arrependimento. E meus irmãos, nós temos aqui um homem que se arrepende dos seus pecados, que ele reconhece que ele é pecador, e depois de dizer: olha, eu mereço o que eu estou passando, eu sou culpado pelos meus pecados, ele olha para Jesus Cristo e traz uma das expressões mais belas que nós temos de salvação, de reconhecimento acerca de Jesus Cristo. Versículo 42: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Em primeiro lugar, ele reconhece que há um reino, e Jesus Cristo é Senhor desse reino. E eu imagino que na mente dele, ele não tinha uma visão de um reino terrestre, como muitos judeus esperavam a vinda do Messias, como um rei físico, como um rei Davi, não é? Que libertaria das garras de Roma. Mas na verdade esse homem parece não pensar nisso. Quando ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele reconhece que esse reino é muito mais do que um reino físico, muito mais do que um reino político, mas um reino espiritual. Ele olha para Jesus e diz, em outras palavras: Senhor, eu reconheço que tu és rei, porque se o reino é teu, alguém que tem reino só pode ser rei. Eu reconheço que tu és rei, eu reconheço que tu és, você tem um reino, e esse reino é celestial. E eu sei que se tem alguém que pode me fazer entrar nesse reino, é você. E é por isso que ele pede para que se lembre-se dele, não é? Lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Meus irmãos, é algo interessante quando nós vemos esse homem que até pouco tempo atrás estava zombando de Cristo, e agora ele faz uma declaração tão bela. Ele percebe que Jesus Cristo, e se ele realmente era um judeu, ele percebe que Jesus Cristo era o Messias prometido. Ele percebe que Jesus Cristo era de fato o Rei dos Reis. Ele percebe realmente que Jesus Cristo era o Cordeiro sacrificado de Isaías 53. Ele olha para Jesus, pede perdão, de uma certa forma ele está pedindo perdão aqui, pede para que ele deixe ele entrar no reino. E nós vemos uma grande mudança. E daí a gente fica perguntando, não é? Como é que pode alguém que até pouco tempo estava zombando de Cristo ter uma mudança tão radical assim? Tem essa transformação e faz uma declaração tão bela e tão simples, não é? Mas revela realmente que ele reconhece quem era Jesus Cristo. Uma outra característica, uma outra necessidade para se obter a salvação é exatamente essa: reconhecer quem é Cristo, o que Ele fez por mim, e que a salvação é somente por meio dEle e por mais nenhum outro meio. Como é que pode alguém ter essa transformação? Eu creio que as palavras de Jesus Cristo a Pedro fazem eco aqui também, porque o que Ele revelou não veio de carne, não veio de sangue, mas veio do próprio Deus, veio do Espírito Santo. A transformação de alguém assim, que até pouco tempo atrás estava zombando de Cristo, e agora faz
uma confissão de pecados, faz uma declaração que Jesus Cristo é Senhor, é Rei, e que Ele pode dar a salvação, só pode ter vindo do Espírito Santo. E daí Jesus Cristo vai afirmar no versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que reino é esse? Que reino é esse? É o paraíso. Entre vários pontos, vários temas que nós podemos abordar aqui. E é interessante porque às vezes a gente pode pegar apenas um versículo e fazer um sermão de 50 minutos, né? Hoje nós temos 10. A gente tem que enxugar, né? A gente tem que eliminar algumas coisas e falar apenas de alguns pontos. Eu creio que uma das grandes mensagens aqui é exatamente essa certeza que nós podemos ter, que se nós confessarmos nossos pecados, crermos de fato quem é Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza da salvação, certeza da vida eterna. E é exatamente isso que Jesus Cristo vai fazer para ele, não é? Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo. Existe coisa melhor, existe certeza maior do que essa? Saber que se eu partir hoje, eu creio que quando nós temos a certeza, quando nós temos a plena convicção de que nós vamos para o céu, que nós vamos entrar no paraíso, de fato, as mesmas palavras de Paulo, quando estava na prisão, e escrevendo para os filipenses, deve ser a mesma para nós hoje. Olha, se eu partir dessa vida hoje, eu vou ficar muito feliz, porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Só que se Ele quer que eu fique aqui, eu vou suportar a prisão, eu vou suportar a vida aqui presente, mas eu vou viver para Cristo. Olha, a minha alegria é estar com Cristo, o meu grande prazer é estar com Cristo, mas como eu gostaria de estar com Ele agora, como eu gostaria que Ele voltasse logo. Domingo agora o reverendo Adonias pregou lá, e ele ressaltou bem lá no Estoril, e ele ressaltou bem uma ideia, que muitas vezes nós dizemos, Senhor, venha logo, mas não tão já. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer primeiro, não é? Às vezes a gente pensa assim, não é? A gente esquece que existe um futuro bem melhor esperando a gente. Existe algo maravilhoso esperando por nós no paraíso. Mas quando ele diz que, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso, quebra aqui dois pensamentos comuns hoje em dia. O primeiro é de que existe um meio termo. Quando nós morremos, nós ficamos num reino meio estranho, que não é nem céu nem inferno, chamado muitas vezes de purgatório, e que nós ficamos esperando alguém orar pela gente, orar para que a gente possa entrar no céu, ou de vez ser mandado para o inferno. Isso não existe. Nem existe também aquela ideia de que quando nós morremos, nós ficamos num sono profundo e nós não reconhecemos o que está acontecendo. Algumas pessoas acreditam que quando nós morremos, nós vamos para o céu e nós ficamos dormindo até a volta de Cristo, daí nós somos despertados. Não é. Pode ver que Jesus Cristo fala que hoje mesmo nós vamos nos encontrar lá, você vai me reconhecer, eu vou te reconhecer, hoje mesmo você vai estar lá. E mais uma coisa, não vai acontecer, não é que nem uma viagem no tempo. Algumas pessoas também acreditam nisso, que quando nós morremos, automaticamente nós fazemos uma viagem no tempo, e que nós aparecemos lá quando Jesus Cristo está voltando, de repente, não é? Nós fechamos os nossos olhos, morremos, quando nós abrimos os olhos, Jesus Cristo está voltando. Não, quando nós morremos, nós vamos para o céu, para o paraíso. Ficamos aguardando lá, bem acordadinhos, não vamos ficar dormindo, nós vamos ficar aproveitando um pouco do reino celestial, aquele reino futuro, mas nós vamos estar com Cristo lá. Meus irmãos, essa é uma das grandes mensagens da cruz, uma mensagem de salvação, mensagem de vida eterna. E vocês podem perceber que, se nós olharmos para a vida desse ladrão, o que é que ele fez para merecer a salvação? O que é que ele fez para merecer a vida eterna? Não de obras, para que ninguém se glorie, mas somente pela fé, pela graça. É pela graça que nós somos salvos. É claro que, de uma certa forma, nós não podemos ignorar o fato
de que para obtermos a salvação é necessário também nos arrependermos dos nossos pecados, é necessário também crer em Jesus Cristo, como o próprio texto nos mostra isso, crer quem é Jesus Cristo, é necessário também ter uma vida diante de Deus, mas a salvação vem pela graça, vem pela fé, e é isso que nós precisamos crer. Se você ainda não experimentou isso, se até hoje você não teve um verdadeiro arrependimento dos seus pecados, se até hoje você não acreditou de fato quem é Jesus Cristo, comece a estudar cada vez mais a Bíblia, se arrependa, faça isso hoje ainda, confesse os pecados a Deus, se arrependa da sua vida, daquilo que você fez até hoje, e viva uma vida de arrependimento dos seus pecados. Arrependimento não é uma vez só, a vida inteira nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. A vida inteira nós precisamos confessar os nossos pecados. Se você ainda não se entregou a Cristo, faça isso hoje. O culto das 7 palavras, ela transmite exatamente uma mensagem: Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, porque você merecia estar lá na cruz no lugar de Cristo. Mas se você já é salvo em Cristo Jesus, aumente cada vez mais a sua fé e a sua esperança de que há um reino vindouro. Jesus Cristo é o rei desse reino, Ele é Senhor desse reino, e Ele te espera lá. E é algo maravilhoso, é algo que nós precisamos ansiar. Não é que a gente precisa tirar a nossa vida para estar lá, não é isso. Enquanto Ele não der a nossa, dizer, olha, você pode entrar, a gente não pode entrar, só quando Ele quer mesmo. Mas que nós precisamos esperar por esse dia, nós precisamos. Ou o dia que Ele nos levará para lá, ou o dia que Ele vai voltar. Mas que nós devemos ansiar por esse dia, nós devemos. E é o dia que nós vamos receber de uma vez por todas aquilo que Deus nos prometeu acerca da salvação, acerca da vida eterna. Que essas palavras de Jesus Cristo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, possa ser uma palavra de conforto, de consolo, de esperança. Porque eu sei, meus irmãos, que todos nós passamos por tribulação, todos nós passamos por provações, momentos difíceis, momentos de dores e tristeza. Só que Paulo vai nos lembrar que o sofrimento da vida presente não se comparam às glórias do porvir. É exatamente isso que Jesus Cristo nos dá, essa esperança que Jesus Cristo nos dá, que há uma glória no porvir, que há um reino onde toda lágrima será enxugada, toda dor vai sumir, toda tristeza vai desaparecer, e que nós podemos aguardar por esse dia. Que Deus abençoe.